Chegamos no último episódio, que é o episódio da operação. E a gente tem a operação de show, de espetáculo musical, o que você se propor a operar. Qual é a lógica da operação de som? A gente passou o processo inteiro, né? Desde a pré-produção, falando sobre o rider, sobre input list, sobre mapa de som, sobre hierarquia, todo o processo. Já está tudo pronto, já está tudo montado, você vai estrear. Parabéns, galera, você vai estrear. E agora você precisa operar esse som. Você já operou esse som durante o ensaio, então não é uma novidade para você. Você tem o seu roteiro com as suas deixas. Como é que funciona um roteiro de deixa? A gente tem um roteiro que fala, por exemplo, assim: Manuel vai entrar no palco. Manuel vai entrar pela coxia direita. Soltar áudio 1 de trovão. Você pode ter isso condensado no seu roteiro escrito. Você vai estar lá no seu notebook, ou no CDJ, ou no seu celular, sei lá como que você vai soltar isso, mas você vai ter lá, deixa. Quando o Manuel entrar, o personagem Manuel entrar no palco, você vai soltar isso. E aí você precisa ter um nivelamento de som. Isso é muito, a gente entende essas camadas sonoras muito de cinema, de televisão, onde a gente tem as falas, como eu já falei, né, como eu já expliquei, os diálogos, as falas, e a gente tem todo o resto que acontece. São os efeitos, o background e a música. E cada coisa precisa ter um volume dentro da mixagem do espetáculo. Então vamos falar sobre isso como uma mixagem. A mixagem é nivelamento de volume, de tonalidade, basicamente, né? Então a gente tem na mesa de som, a gente já fez os cortes de equalização, a gente já comprimiu o que precisou comprimir, e a gente já fez os ajustes necessários da tonalidade de cada elemento, seja os microfones de voz, os instrumentos musicais e tudo que for microfonado ou que passar pela mesa de som. Agora a gente precisa ajustar esses volumes. A gente precisa entender se durante todo esse processo o desenhista de som, ou o diretor musical, ou o diretor, ele definiu algum tipo de mixagem. Geralmente é definido. Por exemplo, eu quero uma mixagem alta. Eu fiz um espetáculo recente, que é o Sweet Rock para Loucos e Amantes, que é um espetáculo de dança, onde a gente tem uma banda, né, como se fosse uma orquestra de câmara, tocando rock and roll. Então a gente precisa que aquele cello, que aquela viola, que aquele violino, eles desempenham um papel alto, como se fosse um rock and roll. Então a gente precisa de volume. Então é definido esteticamente que a gente precisa de volume. Nesse caso, a gente não tem fala. Então tudo acontece num volume alto, respeitando a dinâmica dos músicos. Então isso é primordial. A gente precisa respeitar a dinâmica dos músicos, porque essa dinâmica já foi marcada com o diretor ou a diretora musical da peça, ou com o diretor da peça, né? Dependendo do tamanho da peça. Então operar isso é ter sensibilidade de entender que toda peça precisa ter uma dinâmica. Numa cena de tensão, pode ser que a gente precise de um volume mais alto, né, para impactar o público. Ou não, ou talvez esse público seja impactado por um volume mais baixo. Isso tudo é definido e vai estar marcado no seu roteiro. Então, no seu roteiro é importante ter a marcação das deixas, que é onde o som vai entrar, as deixas de saída, aonde ele vai sair, como ele vai sair, se ele vai sair em fade, se ele vai ser um corte brusco. É definido também o volume das coisas, né? Esse volume é definido durante o ensaio. Você já alinhou o sistema, seja com o microfone, como eu ensinei, ou com o software de alinhamento, definiu o posicionamento das caixas, você já está tudo pronto. O volume vai permanecer o mesmo. Se o sistema é igual, o volume vai permanecer o mesmo. Você vai marcar, olha, em determinado momento a voz vai ficar em menos 5 dB. Enquanto o background vai ficar em menos 20 dB, né, dos faders da mesa de som. Então você vai controlar aquilo. Você pode dividir esses faders, esse áudio, em DCAs, que são subgrupos na mesa de som digital, também tem em algumas mesas analógicas, onde você cria grupos. Por exemplo, você tem todo o elemento de banda. Você tem uma bateria, você tem um baixo, você tem uma guitarra, você tem um violino, você tem sei lá, um trompete, e você trabalhou essa mixagem individual ali. Se essa mixagem não modifica, você pode colocar toda essa mixagem num fader de DCA, onde você vai nomear de banda.
Então você consegue subir o volume dessa banda e descer de todos os canais que você está trabalhando, né? Tanto do baterista, de todas as peças da bateria, o bumbo, a caixa, os pratos, os tontons, quanto do baixo, quanto da guitarra, do trompete, do violino, tudo vai estar num fader só. Então você vai definir que esse é o volume da banda. A banda vai estar em menos 15 dB, enquanto a voz principal vai estar em menos 5 dB. É importante você entender também que a voz, ela varia. Geralmente a gente coloca um compressor para segurar o limite que o ator ou o músico vai atuar de volume, né? Para que não estoure, não cause não seja uma coisa agressiva para o ouvinte, né? Então esse compressor ele vai definir esse volume, vai segurar um pouco esse volume de ataque, mas ele não pode mexer timbricamente no personagem, a não ser que isso seja uma coisa clara da direção. Entende? A gente tem esse volume definido. Menos 5 dB é a voz falada. Em determinado momento, quando entrar a música, a gente pode subir esse volume para 0 dB. E aí, quando a música entrar, a música vai fazer todo o som da sala vai encher. Em determinado momento, quando tiver alguma cena que precisa ser mais baixa, você pode reduzir para menos 10, para menos 7,5. Então, tem essas marcações sempre no seu roteiro. E a mixagem vai estar ali. A gente vai ter, geralmente, 3 níveis de volume de mixagem, onde tem que ficar muito claro quais são esses níveis na sua mesa. É o nível de fala, que é aonde, em que volume essas falas vão acontecer. O nível de background, que é aonde o nível da música, do ruído, vai acontecer quando ela é só um efeito de fundo. A gente tem um nível de música, que a gente falando de teatro musical, por exemplo, é onde que tem os atores vão cantar junto com a banda, ou alguma coisa pré-gravada. E esse volume geralmente tende a ser mais alto do que o nível de fala. E a gente tem um nível de música, que é a música que acontece quando não há fala dos atores, e tem as músicas e tem os níveis de efeitos. Essas coisas têm que ser marcadas. Você tem que, pelo menos, se isso não estiver marcado em deixa por deixa, pelo menos ter uma marcação geral em que todos os volumes, tudo tenha que estar mais ou menos nivelado. É óbvio que um ator vai falar mais alto que o outro, que um áudio tenha que ser mais alto que o outro, mas eles têm que estar mais ou menos nivelados ali. Entende? Então a gente pode dividir também coros, né? A gente tem um coro masculino, a gente tem um coro feminino, a gente tem um coro geral, a gente pode dividir por vozes, soprano, tenores e assim vai, né? Barítonos, para que esse som ele fique cheio no momento que a gente queira. Então a gente vai ter essa mixagem definida, a gente vai passar isso, o diretor durante a passagem vai fazer as anotações dele e vai falar para você, olha, na cena 3, ou geralmente não é dividido por cena assim, mas estou dando um exemplo, né? Na cena 3 a gente vai precisar que o personagem A tenha mais volume, porque a gente precisa passar isso com mais impacto. Então você vai marcar lá e você vai subir, e se o diretor gostar, você marca. Às vezes o diretor ele volta atrás, e aí você tem que estar preparado também para desfazer isso. Por isso que todo o ensaio ele pode ser feito com um iPad, né? Você fazendo as anotações no iPad, no computador ou no celular, geralmente eu uso o celular, e depois você imprime esse roteiro. Então eu vou mostrar um roteiro mais ou menos de como é que eu trabalho. Esse, por exemplo, é um roteiro que eu uso. É de uma peça chamada Isaac, e eu tenho as marcações, elas são, as minhas marcações, as minhas deixas, elas são diferentes. Por exemplo, eu coloco um marcador, um marca-texto na parada e deixo o texto mais alto. E eu uso também emojis para facilitar entender qual é o canal que eu vou abrir. Por exemplo, eu sei que o Boson é o meu microfone 3. Então eu boto um 3 aqui, que é o canal que eu vou abrir. Muito claro isso. E eu sei que ele vai cantar, então eu botei um emojizinho para cantar. Eu sei que esse volume vai ser um volume tal. Aqui eu não tenho uma marcação de volume, mas eu faço, como a gente estava trabalhando isso no esquema festival, não adianta eu marcar esse volume, porque de casa para casa esse volume vai modificar. Então eu coloco eu só passo os volumes e anoto no dia quais são os volumes de canto, os volumes de fala, os volumes de background, os volumes de música. Então eu tenho uma noção
dos volumes que eu quero, e eu vou desempenhando isso ao longo do espetáculo. Obviamente, a gente tem alguma passagem e o diretor ou assistente de direção, se o diretor não estiver presente durante o festival, porque às vezes acontece isso, ele dá o aval dele se é isso mesmo que ele quer. E a gente tem que entender que nem sempre o volume que a gente vai escutar na cabine é o volume que a plateia vai escutar. Geralmente não é. Então a gente precisa ter precisa ter essa sensibilidade de entender que às vezes o que está alto para a gente está muito mais alto para a plateia. O que está baixo para a gente está bom para a plateia. Então, algumas mesas você consegue espelhar num iPad, né, num tablet, e consegue controlar essas paradas da plateia. Então, a primeira passagem, uma passagem de som, quando a gente vai definir volumes, e é importante falar com os atores para que eles deem o volume que eles vão dar durante a peça, a gente faça de um ponto de referência. Geralmente eu uso esse ponto de referência ao centro da plateia, num triângulo equilátero com as caixas do PA, o LR, porque ali é o ponto em que o som vai estar com melhor qualidade. É o ponto que eu uso, por exemplo, para corrigir o PA, para alinhar o sistema. Então aquele é o meu ponto de referência, não a cabine. A cabine é uma referência diferente. É a referência que eu tenho para eu operar. Mas a referência que eu tenho para fazer o som da peça, realmente, o som que o público vai ouvir, é nesse ponto. Então, vamos definir isso: volumes, passagem com o diretor e anotação. Definindo isso, a gente tem um fluxo de operação igual, um fluxo de operação bom e um fluxo de operação condizente entre todos os dias do espetáculo. Então, repassando novamente, você vai repassar o seu roteiro, você vai ter o seu roteiro na mão com as suas deixas, elas precisam ser mais claras possíveis. Uma peça de 2 horas pode ter 100 deixas, dependendo da peça, então você tem que ter essas deixas. Não dá para você ficar trocando muito de volume, as coisas elas têm que estar num volume mais ou menos condizente. Quanto mais deixa tem, mais difícil de operar, né, nesse contexto. Você vai passar isso com o diretor, ele vai dar o aval dele e você vai fazer um ensaio. A partir do momento que isso está fechado, você imprime o seu roteiro, ou você usa o seu roteiro online. Eu uso no meu celular, eu deixo o celular em cima da mesa. Algumas mesas, inclusive, tem espaço para celular, eu deixo meu celular lá, ou um tablet, e vou só lendo. Por quê? Porque a luz da cabine também influencia na luz do teatro. Então, menos luz possível. Ler um papel sem luz é mais complicado. Então, ter um equipamento eletrônico que tenha uma luz ali facilita. A sua operação tem que ser condizente da estreia da peça até o final da peça. Obviamente, em alguns momentos, o diretor pode mudar de ideia. Ele pode chegar no meio da peça, lá na segunda semana, ou terceira semana, ou na primeira semana, e já pedir alguma modificação. Olha, já aconteceu comigo de ter modificação na última semana da peça. Eu queria que essa parte fosse diferente, vai entrar mais um áudio, você refaz o seu roteiro, reimprime e trabalha a partir daí. Né? Salve tudo em pastas no computador. Se você está trabalhando numa mesa digital, tenha suas cenas sempre salvas. Tem essas cenas salvas num pendrive. Acontece muito da mesa dar problema e ser substituído, e você tendo isso no pendrive, você pode fazer isso numa outra mesa, ou levar esse som, né, essa cena já montada da mesa de som, que é tudo que você fez, as equalizações, as compressões, as mandadas para auxiliar, para caixa de retorno, para monitor, para seja lá o que for, salvo num pendrive que você pode insertar em uma outra mesa do mesmo modelo. Então, quando a gente faz SESI, por exemplo, a gente tem todas as mesas iguais, são CL5, né? A gente só vai e pluga lá e puxa o sistema todo. Puxa a cena toda da peça, a peça inteira. A partir do momento que a peça, que você alinha o sistema de som, os PAs, equaliza tudo, essa cena ela vai soar igual ou muito parecida, obviamente depende das caixas, do que você fez no outro teatro. Então são pequenas adaptações que você faz ao invés de uma montagem inteira. Então tenha sempre na cabeça que é necessário salvar a cena todo dia. Você pode salvar com nomes diferentes e salvar isso no pendrive e fazer a operação respeitando essas regras de som
que você discutiu com o diretor, ou o diretor musical, ou o desenhista de som, seja a pessoa que esteja encarregada de fazer isso. Atenha-se à sua função, que é de técnico de som, enquanto se você tiver um auxiliar, né, um técnico auxiliar, ele vai fazer a função dele no palco, se tiver um road, ele vai fazer a função dele junto com a banda, e por aí vai. Então, hoje a gente vai mostrar aqui agora como é a operação. Aqui a gente tem os canais na mesa, já foram equalizados, né? A gente tem essa mesa que é uma mesa digital, a gente tem a opção das equalizações e a gente separou. Tem o canal 1, teclado, violão, o canal 3 a gente tirou, que era um duplo, não precisa dele. Bongô, a gente tem os três atores principais. E aqui no outro a gente tem o microfone do tecladista. Tem mais um canal do carrom e o microfone do violonista e aqui o efeito que a gente está usando. Bom, durante a operação a gente vai movimentando os faders e equalizando as paradas para a peça, né? Tem um roteiro que está tudo aqui, que tem as indicações do que é para fazer. Essa é uma peça simples, basicamente manter os níveis e obedecer o background e os momentos que são do canto. É bem simples. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado todo mundo a entender como é que funciona uma equipe de som e como é que o operador de som trabalha dentro de um espetáculo musical. Muito obrigado se você viu até aqui. Compartilha esses vídeos, manda para o seu amigo operador e até a próxima. Valeu, galera. Beijo!